Bernardo tem êxodo de empresas. 9 saíram nos últimos 7 anos. Brinquedos Gulliver de São Caetano vai a leilão. Trabalhadores da Movent protestam contra a demissão de 190 funcionários. TSE forma maioria para manter mandato de Guto em Ribeirão. Ministério Público Federal quer condenar Morando por uso ilegal de meios de comunicação. Região tem só 11 negros entre os 142 vereadores. População em situação de rua cresce 10% no Grande ABC. Especialistas avaliam soluções às reclamações dos motoristas do SAI. Equipe feminina do Campanário de Diadema é campeã da Taça das Favelas. A semana em 20 minutos do Diário do Grande ABC começa agora. Pessoal, bem-vindos a mais uma semana em 20 minutos. Eu sou Laís Bento, repórter aqui no Diário do Grande ABC, e junto comigo para explicar o que acontece de mais importante aqui na região, esses últimos dias está o nosso diretor adjunto de redação, Rafael Rocha. Oi, Laís, tudo bem com você? Olá. Tudo bem com vocês que já acompanham a gente aqui semanalmente no Semana em 20 Minutos? Semana passada com bastante feriado, aparentemente menos notícias, mas não é o que mais uma vez aqui a gente apresenta. Tem bastante coisa para a gente tratar e vamos correr aqui para poder falar sobre tudo o que aconteceu no Grande ABC nessa última semana. É isso aí. Então, lembrando também que você pode participar com a gente encaminhando denúncias das 7 cidades ou sugestões no nosso WhatsApp. É o 11 99612 4764. E também o nosso lembrete para seguir o Diário nas redes sociais e acompanhar o nosso site, que é uma ótima forma de ficar antenado. Então, salva aí, é o www.dgabc.com.br. Enfim, agora é hora de falar de economia. Olha, então, o primeiro destaque que a gente tem é que São Bernardo tem um êxodo de empresas, 9 inclusive saíram nos últimos 7 anos daqui. A última semana, Laís, ela foi bastante decisiva aqui para a economia do Grande ABC, porque a gente até trouxe na semana passada que a Toyota tinha anunciado o encerramento da sua fábrica em São Bernardo, tinha dispensado os últimos 150 funcionários e mudado para plantas no interior do estado. Então, o que o Newton Valentim, que é o nosso editor também de economia, resolveu fazer? Fazer uma avaliação de quantas empresas mesmo deixaram a cidade. O Grande ABC vem sofrendo um processo muito grande de desindustrialização, mas o que a gente tem acompanhado aqui nos últimos anos, principalmente nos últimos 7, 8 anos, esse processo em São Bernardo tem se acelerou demais. Eu estou aqui com um levantamento que foi feito pelo Newton, só para poder pegar as empresas grandes que saíram, isso só falando de empresas grandes, tá? Que saíram. Então, em 2017, a Panex saiu, a Magna Cosma saiu, a Proxion saiu, a Ford, que é uma empresa gigantesca, saiu no bairro do Tabuão, a Costal, a Mangels, tem metalúrgicas que saíram, a Toyota também saiu. Então, 9 nesses últimos 7 anos do governo, e justamente foi do governo Orlando Morando. E tem muita crítica com relação à atuação do prefeito de São Bernardo pela inércia na tentativa de manter essas empresas, né? No caso da Ford mesmo, a Ford anunciou de uma hora para outra que ia embora. A planta ali no bairro do Taboão era uma planta histórica, mais de 60 anos que a empresa estava lá, e a gente não conseguiu ver o prefeito agir para tentar manter essa empresa em São Bernardo, que era uma das grandes potências da cidade. E a mesma coisa agora com a Toyota também, foi uma decisão, é claro, da montadora japonesa lá na sede no Japão, mas a gente não viu o prefeito indo lá para tentar manter, e isso vai tendo um problema de reação em cadeia, porque uma grande empresa, você tem todo um serviço ao redor dela. Você tem autopeças que são colocadas, você tem restaurantes que são colocados, você tem empresas que vendem coisas para os funcionários da própria empresa maior, né? E a saída de uma empresa desse tamanho, como a Toyota, como a Ford, como a Mangos, por exemplo, ela impacta de forma gigante assim mesmo na economia municipal. E a gente tem acompanhado mesmo para ver esses impactos financeiros na questão das finanças públicas de São Bernardo, porque são arrecadadoras de impostos, e isso vai trazendo mesmo um empobrecimento grande para a cidade. São Bernardo continua sendo uma potência, uma das maiores cidades do estado de São Paulo,
mas esse movimento de saída das empresas preocupa demais para o futuro, viu, Laís? E além disso, na parte de negócios, a Brinquedos Gulliver de São Caetano também vai a leilão. A gente tem falado também com relação a grandes empresas de São Caetano, pegando o exemplo da fábrica da Pan, que é uma fábrica de chocolates tradicional e que também foi para leilão, vendeu o seu terreno e até a Cacau Show ganhou. A gente tratou aqui, para quem acompanha a gente semanalmente, sabe que a gente falou sobre esse assunto aqui no Semana em 20 Minutos. E agora é a Brinquedos Gulliver. Também, para quem é mais antigo, deve ter brincado com os brinquedos Gulliver. Para quem, até os mais pobres falam que era um brinquedo de rico, enfim. Gera uma polêmica grande aí para quem acompanhou esse processo do crescimento da Brinquedos Gulliver. É uma empresa também de mais de décadas instaladas em São Caetano, e ela passa por um problema financeiro mesmo grave. Ela está em recuperação judicial e tem 2 imóveis, incluindo eles a fábrica da Gulliver, que foram para leilão, com um lance mínimo de mais ou menos 77 milhões de reais. E nessa semana, o Newton Valentim, que é o nosso editor de economia, foi até a empresa para conversar com os diretores, né, da Gulliver também, para ver o que eles têm de planejamento para o futuro. A empresa ainda está funcionando, tem 50 funcionários, claro que não é a potência que foi no passado, mas eles acreditam muito numa reestruturação financeira a partir de uma discussão jurídica, né? Eles querem transformar a parte de passivo que eles têm. Tem legislações federais que permitem que eles façam um rearranjo aí fiscal, e a partir disso, eles querem começar a ter fôlego de novo para voltar a produzir, quem sabe até mesmo anular esse leilão. Eles querem ver se conseguem garantir o pagamento das dívidas para não precisar desse leilão, que seria justamente para pagar dívidas que eles têm, e aí começar novamente a crescer como uma empresa. Tentar talvez voltar às raízes. A primeira fábrica deles foi na Roberto Simonsen, em São Caetano, eles estão pensando em voltar para lá. Então, quem acompanha nosso jornal impresso, quem acompanha também o nosso site, vai ver uma reportagem muito bacana, bem explicadinho sobre os planos da Brinquedos Gulliver para o futuro. Ok, então os trabalhadores também da Movent protestam contra a demissão de 190 funcionários. O que que aconteceu, Rafa? A Movent é uma empresa de Diadema, localizada no Piraporinha, e ela é uma sequência das empresas Nakata, né, que é uma empresa também muito antiga em Diadema. A Nakata foi vendida por uma empresa e agora a Movent tinha comprado essa outra empresa. Só que os problemas financeiros dessa companhia também estão sendo graves, né? Ela anunciou a demissão de 190 funcionários, é quase metade da força de trabalho da empresa ali de Diadema. Eh, e claro, uma demissão feita, segundo os funcionários, de forma soldada, sem prévia comunicação, e aí eles aprovaram ali um estado de greve dentro da empresa. Enquanto a empresa não sentar para conversar com os trabalhadores, conversar com os sindicatos dos metalúrgicos também, a fábrica fica paralisada. E aí é mais uma empresa, né, que a gente acompanhou também aqui no Semana em 20 Minutos, essa questão de demissão e paralisação com relação à GM em São Caetano. Então vamos ver como é que vai ser o desfecho. No caso da GM São Caetano, a Justiça do Trabalho entrou na jogada, determinou a recontratação dos funcionários. No caso da GM eram 300 funcionários, eles determinaram a recontratação desses todos os funcionários, e agora está sendo costurado um plano de demissão voluntária, uma reestruturação. Vamos ver como é que a Justiça do Trabalho também vai lidar com relação à Movent, que é essa empresa de Piraporinha lá em Diadema. E a nossa próxima editoria, pessoal, é política. Bom, e o TSE forma maioria para manter o mandato de Guto em Ribeirão. Vamos lá, Laís. O Guto Volpi, para explicar um pouco, porque é uma novela bem complexa, né? O pai do Guto Volpi, o Clóvis Volpi, que já foi prefeito de Ribeirão, é um político bem experiente ali na cidade, ele tinha sido eleito em 2020 para fazer mais um mandato em Ribeirão Pires. O problema é que o Tribunal de Contas tinha julgado as contas dele de 2012 irregulares, a Câmara tinha referendado, então, em tese, ele estaria inelegível para concorrer. Foi com liminar, foi com questões jurídicas, ele concorreu em 2020 e ganhou a eleição. Só que em 2021, o TSE entendeu que ele não poderia ter sido candidato. Então, anulou os votos todos do Clóvis Volpi e determinou uma nova eleição. Em 2020, o Guto tinha sido candidato a vereador, ganhado a eleição e escolhido pelos pares, ali, pelos demais vereadores, em janeiro, como presidente da Câmara. Pela linha sucessória, o Guto assumiu o mandato. Então, o pai e o vice, na época, o Amigão,
foram cassados, o Guto assume como prefeito interino até a realização de uma nova eleição. Em dezembro de 2021, essa eleição acontece, 2022, desculpa, essa eleição acontece, o Guto é eleito prefeito de Ribeirão Pires, com uma diferença muito pequena contra o Gabriel Roncon, ele ganha a eleição e assume o mandato de forma definitiva. A oposição questiona isso, porque pela Constituição Federal não pode haver sucessão direta familiar no poder. Então, senão o pai indica o filho, indica a esposa, indica o irmão, e essa sucessão não acaba nunca, fica um feudo mesmo familiar. A Constituição, ela breca isso. Então, a oposição foi lá e entrou com recurso no TRE primeiro, depois no TSE, para contestar essa vitória do Guto. Acontece que o TSE fez um entendimento de que o Guto, embora tenha sucedido o pai Clóvis, ele foi numa situação atípica, ele não foi diretamente suceder o pai, ele era presidente da Câmara, ele acabou sucedendo o pai por ser presidente da Câmara e não pela condição de filho, e esse foi o entendimento do TSE, que é um caso atípico. Então, formou maioria nesta quinta-feira que a gente está gravando por volta das 11 da manhã, 5 ministros tinham votado já, são 7, e termina nesta quinta-feira o julgamento, então muito provavelmente todos os ministros vão acompanhar, é muito difícil ter uma divergência quando encaminha-se para esse lado. Então, 5 ministros tinham votado a favor do Guto Volpi para manter o mandato dele, então ele termina o mandato até 2024 e é candidato à reeleição no ano que vem. Bom, e também o Ministério Público Federal quer condenar o Orlando Morando por uso ilegal de meios de comunicação. Falando ainda em eleição de 2020, né? O que acontece? Em 2020, o Orlando Morando foi reeleito prefeito de São Bernardo com uma extensa margem, mais ou menos 67% dos votos válidos, ganhou do Luiz Marinho, hoje ministro do Trabalho, já no primeiro turno. O Marinho entrou na Justiça Eleitoral contestando o fato da Secretaria de Comunicação, que é comandada pela jornalista Thaís Santiago, de fazer produções em série para jornais menores aqui do Grande ABC, e aí dá cara de como se fosse o Orlando mesmo candidato. Quem produziu o material eram os funcionários comissionados da secretaria, e aí passavam para esses jornais. O Marinho listou mais ou menos 300 reportagens que teriam sido produzidas pela equipe da Thaís Santiago e distribuídas para jornais menores. Ele cita até 3 nomes de jornais especificamente, e diz que dessa forma o Orlando tinha abusado dos meios de comunicação e do poder político. Essa discussão está judicializada, a Justiça Eleitoral está analisando, e o que essa reportagem que você leu traz é um parecer do Ministério Público Federal. Eles recomendam que haja mesmo cassação. Eles entenderam que houve irregularidade, que de fato a Secretaria de Comunicação abusou das suas prerrogativas de função pública, e eles querem que o Orlando seja cassado com relação a isso. É claro que aí vai ter que passar por uma discussão do TSE. A gente está falando do Guto, por exemplo, na notícia passada, é uma discussão que se alonga, o mandato do Orlando está acabando, né? A gente está em novembro de 2023, o mandato dele acaba em dezembro de 2024, mas é um posicionamento importante do Ministério Público Federal, porque o Orlando ele adotou isso como praxe da sua gestão, né? De achar que a Secretaria de Comunicação ela não está só para servir a prefeitura, só para servir a ele como indivíduo, e isso a Constituição Federal ela impede. Tem a questão da impessoalidade do poder público, e que o Orlando tem ignorado, segundo o Ministério Público Federal, constantemente. Certo. E ainda em política, a região tem só 11 negros entre os 142 vereadores. Na semana passada a gente comemorou, né, na semana passada não, na segunda-feira agora, o Dia da Consciência Negra, e a gente trouxe algumas reportagens. A nossa repórter Luísa Feitosa fez um levantamento com relação ao número de negros aqui nos legislativos do Grande ABC. Então temos só 11 de 142, é um número muito ínfimo perto do que é a distribuição da sociedade, né? E esse número só foi turbinado porque alguns suplentes de vereadores assumiram no mandato. Foram 7 só eleitos. E então você tem, por exemplo, aqui em Santo André, o Fumaça e o Renatinho do Conselho, que são declaradamente negros. Eles são suplentes de vereadores e assumiram o mandato. Então, tem um número muito pequeno. Quando a gente postou essa reportagem, o que a gente mais viu de comentário, mas e daí? A questão de meritocracia. Não é bem assim a discussão, né? A gente precisa de uma reparação histórica. A escravidão, de fato, ela produziu um abismo gigantesco entre brancos e negros aqui no país. Quando aboliu a escravidão aqui no Brasil, não houve nenhum planejamento
de reinserção dos negros no mercado de trabalho, de você dar condições para eles se reerguerem, simplesmente falou: agora você é livre, você se vira, e não, a coisa não funciona desse jeito. Então, passados esses anos todos aí da abolição da escravatura, a gente tem visto que os espaços de poder representam muito a falta de uma política pública de acolher mesmo, de dar mais espaço para os negros. E aí, claro, políticas públicas para negros acabam ficando deficitárias porque a maioria do parlamento é branca, não vai ficar debatendo essa questão, tem um outro entendimento. Então, essa reportagem foi para trazer luz para isso, de como em pleno século XXI, a gente está em 2023, ainda está muito pequeno o número de negros nas nossas câmaras, e o ano que vem a gente tem uma possibilidade boa aí na eleição de reparar, pelo menos um pouquinho, esse erro histórico gigantesco que a gente tem. Sim, então no nosso próximo destaque, a gente acompanha 7 cidades. E a população em situação de rua cresce 10% no Grande ABC. A reportagem da repórter Tainá Alana, né, do Caderno de 7 Cidades. O número que ela pegou foi do CadÚnico, que é o cadastro do governo federal para pessoas atendidas por programas federais, e nesse cadastro você consegue mapear ali as pessoas em situação de rua. A gente tem visto mesmo um aumento, a gente acompanha muito um aumento muito grande do número de pessoas em situação de rua, principalmente depois da pandemia, a questão da economia, a gente estava falando no começo do nosso programa, como as grandes empresas estão sofrendo, e claro, isso chega na ponta, chega no trabalhador também. Só para pegar em números, né? Nos últimos 6 meses, passou de 2.473 pessoas em situação de rua para 2.680 pessoas em situação de rua. Então, em 6 meses, aumentar 10% é um número alarmante aí que o poder público precisa muito ficar de olho, de criar condições para acolher essas pessoas, depois reinseri-las no mercado de trabalho e voltar até a questão social envolvida aí. Com certeza. E, além disso, especialistas avaliam soluções às reclamações dos motoristas do sistema Anchieta Imigrantes. A gente pegou na última semana, Laís, o Renan Soares, principalmente nosso repórter aí do Caderno de 7 Cidades, aproveitou que ia ser uma semana de muito feriado. Aí, claro, as pessoas iam para a praia, semana passada estava aquele calor extremo, então a gente acompanhou para ver a gente fez uma fiscalização mesmo no sistema Anchieta Imigrantes, para ver como é que estava a questão das pistas, a questão da sinalização, a questão do socorro, que o pedágio é um dos mais caros do Brasil, né? Passa de R$ 35 para você ir para a praia, então o retorno tem que ser elevado. E o que a gente já constatou durante toda a semana é que não é muito bem assim. A gente viu árvore caída no meio da pista, congestionamento quase todos os dias, e a gente ouviu, tudo bem, o diário está reclamando, o que vocês trazem de solução? A gente ouviu especialistas, então eles falam alguns pontos que dariam para ser feitos ali no sistema Anchieta Imigrantes para diminuir um pouco do fluxo. Então, fomentar que caminhão utilize as rodovias durante a madrugada, ou então diminuir o pedágio durante a madrugada para também passageiros saírem do fluxo durante o dia, tentar ver formas de escoamento de produção, porque tem muito caminhão de fato mesmo que vai até o Porto de Santos, então vamos tentar ver um jeito de criar dutos para que consiga passar determinados alimentos ali para o Porto de Santos. Alternativas foram colocadas, estão no nosso site. Agora resta ver se a Ecovias tem vontade política e financeira para poder adotar e dar mais condição para o usuário do sistema Anchieta Imigrantes, que de fato está muito saturado. Ok, Rafa. Então agora vamos falar de esportes. E a equipe feminina do Campanário de Diadema é campeã da Taça das Favelas. Pois é, Laís, notícia legal aqui pro Grande ABC, né? As meninas da favela do Campanário ali em Diadema já tinham chegado na final do ano passado, da Taça das Favelas de São Paulo, perderam aquela final do ano passado e tiveram uma reedição dessa vez e ganharam por 2-0. O time jogou muito bem, foi no Canindé o jogo, bastante gente lá, bastante público, gols da Cássia e da Baratinha, que é muito importante para essas meninas, né, que aí elas ganham visibilidade, o futebol feminino está ganhando visibilidade, é importante. Os meninos do Campanário também foram para a final, mas eles perderam nos pênaltis. Mas a gente celebra aqui, faz a parte positiva, né, da celebração aqui para nossa região. E vou aproveitar que a gente está em esportes aqui, estamos terminando aqui o nosso programa, queria falar um pouco sobre a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vai começar em janeiro, é o torneio mais tradicional de formação de
jovens atletas, né, aqui do futebol. Tem 4 equipes do Grande ABC que vão estar na Copinha do ano que vem. É o EC São Bernardo, o Cachorrão, né, tô pegando aqui a tabelinha, o Água Santa de Diadema, o Santo André e o São Caetano. Os 2 times de Mauá ficaram fora, eles tinham feito a inscrição, tanto o Grêmio Mauáense quanto o Mauá FC, mas a federação acabou limitando dessa vez o número de participação. Já tem muita gente participando, são 128 times, né? É muito grande a competição, e os 2 times de Mauá acabaram ficando fora, então o Grande ABC representado por essas 4 equipes, e vão ter 2 sedes, Diadema, o estádio do Inamar, e o Baetão em São Bernardo. Acho que vale acompanhar, a gente vai continuar acompanhando aqui no Semana em 20 Minutos, quando os resultados começarem a pingar. Vamos sim. Gente, esse foi mais uma Semana em 20 Minutos. É o nosso programa que volta semana que vem com as principais notícias aqui das 7 cidades. E até o nosso próximo encontro, você pode ficar ligado no que acontece pela região, pelos nossos grupos de transmissão. Então, para fazer parte da comunidade no WhatsApp, por exemplo, é só acessar o link que está na bio do nosso Instagram. Nossas redes sociais também vale conferir. Rafa, muito obrigada por mais um programa. Eu que agradeço, viu, Leis? A gente falou correndo de bastante coisa, mas eu sei que semana que vem vai ter mais. É isso aí, gente. A gente agradece muito a sua atenção. Até mais.